mês de novembro de 2008 vai ficar gravado para sempre na memória de milhares de pessoas no Vale do Itajaí-Açu, em Santa Catarina, em consequência das fortes chuvas que castigaram a região, provocando destruição e mortes. Não foi apenas uma enchente, foi um desastre de proporções nunca antes presenciado. Durante 2 dias inteiros, mais de 70% da cidade de Itajaí ficou embaixo d'água. O porto de Itajaí também foi duramente atingido pelas cheias de 2008. 2 dos 4 berços de atracação foram danificados, com a maior parte deles soterrada no fundo do rio. Pela sua importância no universo do comércio exterior, já que se trata do maior porto no mercado de cargas refrigeradas do Brasil, os prejuízos em consequência de sua paralisação eram incalculáveis. Sendo assim, sua reconstrução exigia ações imediatas. Diante disso, o governo brasileiro imediatamente liberou recursos para a reconstrução da cidade e também do porto de Itajaí. Em fevereiro de 2009, depois de assinada a ordem de serviço para a reconstrução dos berços 1 e 2, o consórcio TSCC iniciou as obras. Mas o trabalho não seria fácil. A maior dificuldade encontrada foi a quantidade de escombros depositada no fundo do rio. Mais de 60 mil metros cúbicos que precisava ser retirada antes do início das obras. Felizmente, com muito empenho e profissionalismo, as dificuldades foram superadas. E em agosto de 2010, o berço 1 estava concluído. Mas ainda havia muito o que fazer. Por isso, sem diminuir o ritmo, as equipes do consórcio TSCC seguiram trabalhando para concluir o berço 2, que foi entregue em outubro de 2010. Foi um desafio muito grande para mim, para a minha equipe. Na minha carreira, foi um grande salto, tá? E um aprendizado mais para o meu currículo que vem a somar a construção do Porto de Itajaí. Foi a primeira vez que fizemos. Tem uma equipe que está junto comigo, uma equipe treinada que já veio de outras obras. Então foi um desafio novo para nós. Eu agradeço também pela equipe que está junto comigo, que se empenhou. Fizemos um serviço que nós não tínhamos feito, uma tecnologia nova, e nós concluímos ele com sucesso. Fui convidado pelo consórcio TSCC para um desafio que é a recuperação do Porto de Itajaí. E chegando aqui, encontramos muitas dificuldades e também um tempo muito curto para a execução da obra. Mas com a equipe que a gente conseguiu formar, né, a gente conseguiu executar as remoções em tempo para cumprir o cronograma da obra. E para mim é uma satisfação muito grande participar desse projeto, uma obra de caráter emergencial, importante para a sociedade, para Itajaí, né, o porto. Foi uma obra que teve inúmeras dificuldades, a principal delas acho que foi a remoção de escombro dentro do rio. Acredito que foi uma grande vitória. Eu particularmente, é a primeira obra de porto que eu participo, uma obra muito importante para a minha vida e acredito que para a sociedade e para o município de Itajaí também. Como natural daqui, morador de Itajaí, essa obra para mim é muito importante. Eu tava aqui no cais do porto na noite que o cais ruiu. Foi como se tivesse tirado um pedaço da gente, né? Que qualquer morador da cidade entende a importância do porto para a continuidade da prosperidade da cidade. A primeira impressão, quando nós colocamos o pé aqui dentro e vimos o cais completamente destruído, é como se estivesse vendo uma cena de guerra. Então você encarar aquele desafio, encontrar aquilo ali, tá? E pensar em quais seriam os recursos que a gente iria utilizar para tornar aquilo ali, você limpar e depois fazer uma obra, né? Foi muito interessante, acho que provavelmente é o maior desafio da minha vida profissional. O grande desafio nosso do projeto começou quando a enchente do final de 2008, ela destruiu uma parte do berço 2 e do berço 1 do Porto de Itajaí.
A enchente, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não passou com o nível da água sobre o cais, e sim a enchente escavou o fundo do rio. Então o rio que trabalha normalmente com 11 metros de lâmina d'água passou a 22, e por isso descalçou o antigo cais e todo aquele cais foi para o fundo. Partindo então desse conceito que o cais tem que resistir uma futura enchente que atinja novamente os 22 metros de lâmina d'água, o primeiro grande desafio era fazer a limpeza do escombro que estava lá embaixo na cota menos 22. Então, para isso, foi dimensionado equipamentos específicos. Esses equipamentos é que deram a velocidade para permitir a limpeza daquele escombro, para depois vir a cravação e todo o processo normal de uma obra de cais. A união das três empresas, criando o consórcio TSCC, viabilizou a execução de uma obra desta magnitude, cumprindo o desafio de finalizar em tão curto prazo esta obra. Então é com muita satisfação que hoje nós estamos concluindo esse empreendimento, garantindo baixos índices de acidente no trabalho, respeitando o cidadão funcionário, o meio ambiente e a comunidade local. Isso é uma marca do consórcio TSCC. Hoje podemos dizer que ela foi realmente uma obra especial. Por que foi? Foi especial por vários motivos: dificuldades inusitadas, prazo exíguo, áreas de trabalho exíguas também, simultaneidade com a operação de cargas. No entanto, tudo foi superado e podemos dizer que o Porto de Itajaí ficará muito superior ao que era antes da catástrofe. Podemos dizer que a comunidade, operadores e população ficará privilegiada com esta obra. Bom, quando se fala de uma obra como essa, que nós estamos aí concluindo nesse momento, é importante que se fale de alguns aspectos importantíssimos da própria obra, da obra em si, da dificuldade toda que nós tivemos na execução deste trabalho. Trabalho da maior importância, tecnicamente de altíssima complexidade, onde nós tivemos efetivamente que enfrentar problemas dos mais variados. Dentre eles, a necessidade de se fazer 2 projetos, porque essa obra teve um projeto inicial que teve que ser totalmente alterado em função das condições do solo, em função de todas as dificuldades impostas pela enchente, que modificou completamente o subsolo desse local. Então nós tivemos aqui uma dificuldade muito grande. Nós tivemos que fazer um novo projeto com estacas muito mais profundas, com uma necessidade de muito maior complexidade técnica que nós enfrentamos durante todo esse período de execução da obra. Sem falar de que é uma obra emergencial, onde o prazo era tremendamente exíguo e nós tivemos que fazer tudo para cumprir todos os prazos estabelecidos pela necessidade também de dar ao Porto de Itajaí o seu cais, de recompor todo esse dano causado pela enchente. Então nós entendemos que houve um esforço muito grande de toda a equipe técnica da Secretaria de Portos, com um empenho tremendamente forte do ministro Pedro Brito, com o governo federal se empenhando muito na execução desse trabalho e especialmente do consórcio, fiscalização local, administração portuária, foram todos aspectos que contribuíram para nós conseguirmos concluir dentro do prazo uma obra tecnicamente complexa e difícil como foi essa aqui de Itajaí. Então é importante que se ressalte. A gente chega aqui hoje e vê essa maravilha pronta, mas a dificuldade que nós enfrentamos aqui foi muito grande. E se não fosse o esforço de todos, da comunidade portuária que sofreu com barulho, que sofreu uma série de coisas, da própria administração do Porto que contribuiu barbaramente para nós, o empenho do ministro Pedro Brito, do presidente Lula, isso aqui não teria sido possível. Então é uma coisa que deve ser chamada a atenção, é importante que se diga e que hoje nós temos essa obra, tendo em vista a união de todos esses esforços que culminaram na conclusão dessa obra num período tão curto.